Será que agora eu vou sofrer o castigo eterno nesse lugar tão escuro e comprimido? Eu tô brincando com você. Eu estou aqui nesse ambiente só para lembrar para você do tema que eu quero conversar com você hoje, que é sobre castigo. Será que Deus castiga? A gente sempre ouve pessoas dizerem que Deus não castiga ninguém, mas tem também uma porção de textos que parecem dizer o contrário. O que você acha sobre isso? Deus castiga ou não? Afinal, se Deus é amor, como é que ele poderia ser vingativo agindo com castigos? Sabe, gente, a palavra castigo, ela pode ser entendida por diferentes sentidos. Castigo, morfologicamente, vem da raiz latina cast, que no latim pode significar instruído, educado, livre de falta, puro, casto. O antônimo de cast é incestos, que significa impuro, culpado, poluído ou adulterado, e resulta em nosso verbete incesto. O verbo a partir dessa raiz cast é o latino castigo, castigo, que quer dizer educar, corrigir, repreender, censurar, castigar, punir, conter, reprimir, estreitar, apertar, comprimir, contrair, purificar, filtrar. Isso é a origem estrutural, vinda do latim, da palavra que em português é castigo. Agora, como com o decorrer do tempo e as transculturações sofridas na língua portuguesa, o termo castigo tem alcançado uma grande variação semântica, tipo, eu vou ler aqui para você, alguns significados de castigo, nós precisamos abrir a mente para o que significa a palavra castigo. Eu vou ler aqui para você alguns significados da palavra castigo, trazidos de diferentes dicionários da língua portuguesa. Castigo, observação sobre um erro ou uma falta. Repreensão, admoestação, correção, pena ou punição que se inflige a uma pessoa ou a um animal. Imposição de sofrimento, mortificação, importunação, má sorte. Pena ou derrota injusta e humilhante. Fazer qualquer coisa por ser obrigado. Surra, sova, tunda. Agressividade ou impetuosidade de um dos parceiros durante a relação sexual, deixando o outro exausto. Uau! Aplicação rigorosa ao trabalho. Vingança. Então, meu querido, como a palavra castigo pode ter assim tantos significados diversos, inclusive, a gente pode usar a inteligência e a iluminação do Espírito Santo para saber qual desses significados estava na cabeça dos escritores ou dos tradutores bíblicos quando escreveram que Deus castiga, tá certo? Olha só, na versão bíblica revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, a gente encontra a palavra castigo ou alguma variação da mesma, castiguei, castigarei, castigar e etc., referindo-se a uma ação direta de Deus 110 vezes. Esse é um ponto. As traduções em português não medem palavras para declarar que Deus castiga. Às vezes também, algumas versões bíblicas substituem a palavra castigo por outros termos como disciplina, açoite, correção e etc. Tipo a própria Almeida, que em Apocalipse 3,19 usa a palavra disciplina e em Hebreus 12,6 usa açoite. Aliás, Hebreus 12,6 é um exemplo das tantas passagens bíblicas que em várias versões da Bíblia usa a palavra castigo. É uma das declarações mais claras da Bíblia dizendo que Deus castiga. Pode até assustar alguns, mas olha só como é que esse verso é entendido por diferentes linguistas tradutores da Bíblia. Vou ler aqui para ti, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Isso aqui está na linguagem de hoje. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Isso aqui está na João Ferreira de Almeida. Então, nessa passagem, o original grego que foi traduzido como
castigo é paideu. E se você pegar os dicionários do grego, que você vai ver que essa palavra também não tem só um significado. Eu vou ler aqui para você também os diferentes significados de paideu. Veja bem, treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender, punir ou castigar com palavras, corrigir o erro, ação daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação, purificar, punir com pancadas, açoitar, ação de um pai para com seu filho, ação de um juiz que ordena que alguém seja penitenciado. Paideu, castigo em grego. Sobre a paideia, ela tinha essa significação de educação e instrução, porque no pensamento grego, isso era usado para identificar alguém que fosse um paidagogos, isso é, um aio ou um tutor. As pessoas tinham o costume de ter alguém específico, escravo ou liberto, que conduzia o menino para a escola, ida e volta. Às vezes, essa pessoa contratada era tipo um assistente educacional para a criança, até mesmo dentro da escola. Era alguém responsável especialmente pelo caráter da criança até a maioridade dela. Então, essa pessoa que conduzia o menino à escola, né, chamada de paidagogos, era alguém assim que tinha uma estima no lar dessa criança, dos patrões dela, né? E também ela tinha uma autoridade de domínio sobre o menino que estava sendo educado durante toda a maioridade dele, toda a menoridade dele, para a disciplina dele. E é daí que se origina a palavra pedagogo, de paidagogos, aquele que dá a paideia, a disciplina, a educação, o treinamento, a instrução, a correção, o castigo e a cultura também. Então, a gente pode entender em Hebreus 12:6 que Deus está dizendo assim: eu instruo, ensino, corrijo, dou educação, eu pedagogizo. E quando a gente entende esse lance de traduções da palavra castigo, a gente percebe que se trata na realidade de uma ação divina de caráter educativo e não vingativo. Dos textos bíblicos que em suas línguas originais, hebraico e grego, tem também outras palavras que são traduzidas com bem menos frequência, mas são traduzidas para o português como castigo, nós também podemos ter uma luz maior sobre isso. Você tem, por exemplo, no Velho Testamento, aqui, rib, processar juridicamente, acontece cerca de 9 vezes. Nakam, intervir contra inimigos que ameaçam o povo, aparece no Velho Testamento mais ou menos 4 vezes. Pakad, visitar, é um exemplo que acontece ali, que aparece em Hebreus, capítulo 20, verso 5. O texto traduzido como visito em Hebreus 20 vem do original hebraico pakad, que é uma raiz primitiva que quer dizer comparecer, convocar, numerar, calcular, visitar, punir, nomear, cuidar, tomar conta. E o contexto do texto original dá a ideia do significado convocar, como se Deus, depois de um tempo em que o ser humano estivesse se rebelando para valer, convocasse o ser humano para uma prestação de contas, para colocar as coisas em prato limpo, para arrazoar o caso. A palavra que em Isaías 5:35 aparece como castigo, corresponde ao termo hebraico romulkar. Os dicionários traduzem em primeiro lugar esse termo como disciplina. Logo em seguida vem o significado correção e somente em último caso o nosso verbete português. No Novo Testamento também tem umas palavrinhas diferentes que para o português são traduzidas como castigo, como por exemplo diké,
que significa expectativa de julgamento, destruição. Tem 3 ocorrências dela no texto original grego. E kolasis, que significa cortar fora aquilo que não se encaixa. Tem 4 ocorrências dessa palavra no texto original grego. E em Mateus 25, 46, quando a gente vê a palavra castigo, ela é correspondente ao original grego kolasis. Os dicionários definem como correção, punição e também penalidade. Só que as ocorrências da tradução para o termo castigo não se originam de ações da parte de Deus como que impondo sofrimento, importunando, vingando, penalizando, derrotando ou humilhando injustamente. O que a gente percebe é uma ação de observação sobre um erro ou uma falta, de repreensão, uma admoestação, uma correção. Você percebe tanto o que Deus não faz, quanto o que ele faz em relação aos diferentes significados de castigo? Isso é muito importante. Sabe por quê? Para a gente pensar o seguinte: Deus castiga? Sim e não. Depende do que se quer dizer com a palavra castigo. Tá ligado? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Apesar disso, o diabo, em sua rebelião, negou esse traço do caráter de Deus e acusou Deus de injusto, argumentando que exigir fidelidade e obediência à santa lei seria falta de amor. Quando finalmente Satanás conseguiu que o ser humano vivesse à margem da lei, ou seja, que vivesse em pecado, como está em 1 João 3,4, e pelo pecado entrasse a dor, como está em Isaías 24, 4 a 6, e finalmente a morte, referenciada em Romanos 5, 12 e 19, Satanás então conseguiu que Deus fosse acusado de injusto por não acabar com tudo isto. Na cruz, porém, Deus exibiu inquestionavelmente a justiça dele e também a misericórdia dele. Conforme Isaías 53, verso 6, foi tão justo que não pôde tolerar o pecado, pelo que castigou em Cristo nosso substituto. Percebe a palavra castigo? Ao mesmo tempo expressou tanto amor que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, como você sabe de cor, não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16. Na cruz de Cristo se cumpriu Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O problema é que o diabo continua infiltrando calúnias sobre o caráter de Deus. Se é bom, dizem alguns, por que castiga e destrói? Se é justo, dizem outros, por que permite que o pecado continue? A Bíblia esclarece esses 2 pontos. Esses 2 pontos são esclarecidos pela Bíblia. Em primeiro lugar, com 2 Pedro capítulo 3, verso 9, explicando que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E como segundo ponto, em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E quando se esgotam todos os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e pelo amor de sua justiça e dos seus filhos que desejam essa misericórdia e essa justiça, Deus tem de fazer sua obra estranha, descrita em Isaías 28, verso 21, destruindo aos que escolhem viver à margem dos princípios que imperam no reino eterno. Porque Deus é tão justo e misericordioso, meu amigo, que ele respeita o livre-arbítrio e permite que os rebeldes escolham as consequências da decisão que eles próprios fazem. Tá certo? Que Deus castiga no sentido de corrigir o mal ou no sentido de exterminar o mal que não tem mais recuperação, especialmente no juízo final, isso é uma verdade revelada a nós. Mas isso não deve influenciar a motivação do nosso relacionamento com o Senhor. Porque o que ele mais deseja é dar para a gente a disciplina de amor dele. E 1 João 4,8 deixa isso muito claro. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme
não é aperfeiçoado no amor. Meu amigo, cresça no seu relacionamento com Deus e você não vai precisar ficar com medo de nada que Deus fará com você, porque Ele estará apenas pedagogizando você. Que Deus cuide de você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.